E aí, galera, muito bem-vindo. Se você é novo no meu canal, um abração para vocês. Se não é da nossa turma, se inscreva aí. É de graça, hein, gente? Beleza, fiquei um tempinho sem colocar vídeo, que eu tive um probleminha aqui em casa, mas a gente já está resolvendo. Vamos voltar à rotina, né? A maioria sabe que ainda não sou youtuber, vai depender de você para me chegar lá. Beleza, gente? Então, o vídeo de hoje eu vou falar sobre motor de portão. Um amigo aí teve problema com motor e algumas pessoas já perguntaram como que testa motor de portão. Pois bem, motor de portão, que nem ele falou num dos vídeos que eu coloquei, eu perguntei para ele, você já testou na energia elétrica se o motor está funcionando, né? Que ele está com o motor fora, acredito eu. Ele falou, mas tem 3 fios, como é que eu ligo? Então, eu estou agora, vou explicar para vocês como que a gente faz para achar quais são os fios que eu tenho que ligar na energia. Eu vou colocar um vídeo aí para frente explicando num motorzinho de panificadora, dessa de fazer pão em casa, que também é 3 fios, também gira para os dois lados. O motor de portão ele tem 3 fios, por quê? Porque ele tem que girar para a direita ou para a esquerda, para subir, descer ou para ir para frente para um lado ou para o outro. Então tem um fio que eu chamo de comunicante, que aquele lá é um polo só que vai estabelecer contato ou com um ou com o outro. Um para subir, um para descer, ou um para descer para subir e outro para descer. A gente não sabe direito quais são na hora que você pega. Então, o que eu fiz? Demonstrando pelas cores que eu coloquei aí, para você tentar achar, que é o primeiro passo. Se as empresas seguirem o padrão mesmo, é esse esquema de cores aí, que eu falo na sequência. Mas para você testar motor, você precisa fazer o seguinte primeiro, como eu já disse, é testar as outras partes, ver relé, ver fusível, ver entrada de energia, tudo que você possa verificar antes de chegar no motor, de você ter trabalho de tirar o motor do portão ou desconectar ele da cremalheira ou para poder fazer o teste. Porque a primeira coisa, você desconecta ele, você ou tira do portão ou desconecta da cremalheira, porque ele não pode ter força, ele não pode ter uma força grande em cima dele para você fazer o teste, para não ter perigo de quebra de pino, quebra de alguma coisa. Então é preferível que ele esteja fora ou desligado da cremalheira. Fiz até umas anotações aqui para mim não esquecer. Opa, cadê aqui? Ó, eu fiz com 32 volts nesse panificadora. Mas depois eu estava pensando é o seguinte, o motor de portão é maior, o de panificador é pequeno, de motor o do portão é mais ou menos assim. Então não sei se com 32 volts ele vai dar alguma mexidinha. Às vezes ele faz um tique pequenininho. Então procure ver se você consegue uma fonte de pelo menos uns 50 volts. Com 50 volts ele já vai dar alguma balançada. E os 50 volts é menos perigoso para que você se machuque. Lógico, se você for um daqueles que já mexe com eletricidade, já tomou choque alguma vez, já fez isso, já ligou ponto e tal, aí você pode usar o conector de barrinha que eu mostro no vídeo, que é só você tocar. Mas o importante é o quê? É localizar o comunicante. Por quê? Esse comunicante, você vai colocar um polo ou da fonte que você vai fazer o teste primeiro. Eu falo do teste de uma fonte primeiro, por quê? Porque na fonte, com menos voltagem, vai ser menos perigo que você tome um choque ou que prejudique alguma coisa. Então ele já vai dar aquele tiquezinho lá, você vai descobrir quais são os lados que você vai ter que conectar. Mas se porventura de tudo não tiver uma fonte e você quiser testar com a eletricidade, você tem que tomar alguns cuidados, que é o motor livre, tomar muito cuidado na hora de mexer com eletricidade. Como você vai fazer um teste, pode acontecer de um pino encostar no outro, é lógico que não deve, mas pode acontecer de um pino encostar no outro, esse é um curto. Então desligue toda a aparelhagem de casa para não dar nenhum
pepino. Agora, se você consegue, por exemplo, chegar lá no relógio da força, puxar o fio de lá da força e da entrada de força e desligar a entrada de força da casa, melhor ainda. Você dá uma puxada no fio lá, liga naquelas barrinhas que eu falei. Se não conseguiu achar uma fonte, que o ideal é a fonte. É como o rapaz falou que não tem multímetro, então eu não demonstrei como que faz com multímetro. No próximo vídeo eu coloco. Mas é importante se você conseguir essa fonte, porque essa fonte vai ajudar muito, vai te dar parâmetros. Mas se não conseguir, observe as cores, como eu disse na sequência do vídeo aí. As cores já dão uma dica de qual é o comunicante e quais são os outros fios. Que pelas cores, ou normalmente não tem indicação falando, esse vai para um lado, esse vai para o outro. A gente precisa localizar. Tanto que, se você desconecta lá da placa, você sempre tem que anotar onde estão conectados os fios para que você depois não conecte errado. Porque se você for conectar errado, ou não vai funcionar, ou em vez dele subir, ele vai descer. Então, você dá o comando para subir, ele desce, vai ficar confuso. Então, procure usar exatamente no esquema que está ligado lá, para não ter problema e não dê nenhum curto no motor. Então, quando você tirar os fios do motor, observa bem, vê a coloração local, tira uma foto ou pinta ali o local que a hora que você tirar da cor que é, para evitar que tenha algum problema assim. E é lógico, mexendo com eletricidade, procura utilizar equipamentos de segurança. Se você tem óculos de segurança, põe um óculos de segurança, ou se você tiver aquela pala de segurança aqui, você põe alguma coisa para que se soltar alguma fagulha não venha no seu olho. As mãos, de preferência, procura usar luva de borracha. E também os pés, procura estar com uma bota de borracha e, de preferência, quando você for fazer o teste, ou ali no próprio local do portão mesmo, ou se você tirou, em cima de um tablado de cimento, ou em cima de uma bancada de madeira, para que não tenha nenhum problema de soltar os fios e dar algum curto ali em cima. Muito cuidado, viu, gente? Então, bora lá para o filme, observem bem como que eu fiz e, como eu já disse, se conseguir uma fonte maior, de uns 50 volts pelo menos, vai ajudar bastante. Um transformador que transforme de 110 ou 220 para 50, procura aí com os colegas, com os amigos, ou com uma loja aí do lado, que possa emprestar alguma coisa assim, que serve para você fazer o teste para localizar qual é o comunicante e quais são os outros que vão fazer rodar. Beleza, galera? Bora pro vídeo. O jeito que eu bolei foi o seguinte, tentei várias coisas. Isso aqui é uma ponta de impressora. Deixa eu ver se eu acho aqui uma impressora de cá. É que ele tá ligado lá. Sabe o que vai na outra ponta da impressora? Então é um cabo desse que eu peguei aqui, ó. E olhando ele assim, com a ponta para cima, eu pus o meio como negativo e o esquerdo como positivo. Aí eu vou conseguir fazer um pequenino teste para você achar quais são os fios para fazer a ligação, para você já não ligar direto à energia elétrica. Se você estiver trabalhando com 110, 220, você vir direto aqui no fio do motor e ligar, você pode dar um curto aqui, dar um estouro para quem não está acostumado, pode prejudicar até dentro de casa, alguma coisa assim. Aqui eu estou usando um motor de panificadora, que é essas máquinas de fazer pão, que eu uso sempre ela para mostrar, porque ela tem o mesmo sistema do portão. O motor vira para um lado, vira para o outro, tem uma central de controle, tem o capacitor ali, a única coisa que o capacitor é diferente, mas ele também faz o mesmo movimento, dependendo da necessidade do pão, do que vai fazer com o pão, tem que girar para um lado, depois tem que girar para o outro. Então é o mesmo sistema do portão. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu fixar o celular para mostrar direito para vocês.
que eu fiz? Como eu mostrei lá, eu liguei um polo no positivo e um polo no negativo. Eu assumi que o polo do meio seria o negativo lá da fonte da impressora, e parece que deu certo. Então a gente vem aqui. Primeira coisa que a gente vai observar no caso do fio dos portões, a gente observa a coloração. Porque se ela seguir um padrão adequado, nós vamos ver que o preto geralmente é o que comunica com os dois lados. Talvez falar negativo, não sei, mas é como no caso da energia alternada, seria o comum, o preto. E aqui no caso tem um vermelho e um branco. Então o preto comum, quando ele liga no branco, ele gira para um lado. Quando liga no vermelho, gira para o outro. Pode acontecer de você encontrar preto, azul e amarelo, preto, vermelho e azul. Quando você verifica, geralmente, se eles colocarem dentro de um padrão, que tem várias empresas que fazem motores, colocando dentro do padrão, o preto geralmente é o comunicante, que liga para os dois lados. Então o testinho que eu arrumei foi esse. Só para você ter uma ideia, antes de você ligar num 110 ou 220 aqui, aqui é a mesmíssima coisa do motor do portão, são 3 fios também. No caso, você vai pegar os 3 fios do motor, vai colocar num local que você possa ter contato, assim, sem encostar um com o outro na hora que você for fazer o teste. Aqui, como ele já está num dispositivinho aqui, fica mais fácil, pus aqui na minha morcinha de bancada. E agora eu quero que vocês observem o motor. Então eu vou pôr o negativo no comum, que é o do lado esquerdo. E agora eu vou encostar no meio. Você vê que ele dá uma fagulha, mas o motor não mexeu. Agora encosta do lado. Ele deu uma ligeira mexida para o lado esquerdo. Agora encosta no meio de novo. Ele deu uma ligeira mexida para o lado direito. Vamos lá, observa o motor agora. Vou encostar no vermelho. Ligeira mexida para o lado esquerdo. Encostar no branco. Ligeira mexida para o lado direito. De novo. Opa, escapou aqui. Espera aí. Oh, tá difícil. Calma, calma, calma. Vamos lá. Pegar lá embaixo. Aí. Encostei o preto. Olha lá. Ligeira mexida para lá. Ligeira mexida para cá. Então, nesse teste, o que a gente acabou fazendo? Localizando os fios. Como é 32 volts, mesmo que eu encoste um no outro, é uma fagulhinha pequena, não é um choque, você não vai tomar um choque se encostar o dedo aqui, ó. 32 volts não é suficiente para te dar um choque. Então você pode fazer um teste para saber se o motor está livre. Porque se o motor não estiver livre, se ele estiver travado, ele não vai dar nem um toquinho para cada lado. Normalmente ele fica travado, ele não se mexe. Ele pode estar duro, mas não está fazendo, não está mexendo. Aliás, se você tiver uma fonte um pouquinho maior em casa, uma fonte de 50 volts, por exemplo, você pode fazer esse mesmo teste. Tenta ver no preto se é o negativo. Quer ver? Eu vou encostar no branco e no vermelho. Viu? Não fez nada. Então ele não é comunicante, branco e vermelho. Então sobrou o preto. Geralmente o preto é o comunicante dos dois. Eu acho que escapou ali. Mas tudo bem, já deu para perceber que o preto sendo comunicante, encostou no branco, ele dá um pulinho para um lado. Encostou no vermelho, ele dá um pulinho para o outro. Ou no caso, se fosse amarelo, azul, qualquer outra cor que esteja aqui. Normalmente o preto é o comunicante. Se você tiver uma fontinha assim, vai encostando para ele dar um toquezinho aqui. Aí você já sabe se o motor está funcionando. Aí se você quiser,
No caso aqui, o motor 220, o que eu faria? Eu encostaria um polo no preto, aí para fazer o teste, um polo, um outro encostando no preto, um polo no vermelho. Ele vai girar para um lado. Encosto no branco, ele tem que girar para o outro. Eu aconselho, deixa eu ver se eu acho aqui uma coisinha, um segundinho só. Ó, o que eu falei, isso aqui. Essa escada, esse materialzinho às vezes para prender coisa de chuveiro, fio de chuveiro, ou você quer fazer uma conexão legal, você pode fazer isso. Você pega os 3 fios do motor, põe numa ponta, isso aqui é baratinho, você encontra em loja de elétrica, é conector de barra, de plástico, protegido com plástico. Você põe um aqui, um mais para cá e outro mais para cá, sempre longe, para que você não estabeleça curto. Aí você vem no negativo, você põe geralmente o preto para um lado, prende o preto, aí toca no outro, dá um toquinho para ver. Começou a girar o motor? Beleza, está funcionando de um lado. Encosta no outro. Girou do outro lado? Beleza, está funcionando. O importante é, que eu falo é isso, fazer esse testinho com uma fontezinha mais fraca, para que você não corra o risco da hora de fazer a ligação para teste de motor, não acabar fazendo com que você acaba se machucando, levando um choque ou estabelecendo um curto na casa, vai cair fusível, vai cair disjuntor, pode dar algum problema assim, algum aparelho que esteja ligado e tal. Então assim eu acho que fica mais fácil. O importante é procure identificar os fios para que você possa procure uma fonte, que nessa aqui eu peguei uma fonte de impressora. Se você tiver uma outra fonte que estabeleça aí 50, 60 volts, também não é... Se ele pegar em você vai dar uma cosquinha muito leve, então não é nada assim tão grave. Então você pode fazer o teste lá, encosta de um lado, encosta do outro, sempre procurando qual é o comunicante, que vai ter um fio que quando ele pode estar no meio também, vamos por exemplo, se ele estivesse no meio, quando você encostar a fonte aqui no meio e botar para um lado, ele vai girar para um lado. Botou para o outro, ele gira para o outro. Então, seria no caso o branco o comunicante. Então o neutro, né? Sei lá como que chama isso daí, eu não sei a nomenclatura correta. Então, mas é ele que estabelece um polo e os outros dois são como é que chama? Aquele enrolamento que tem no motor. É um enrolamento para um lado e um enrolamento que gira para o outro. É como, ele forma como se fosse um ímã lá dentro. O comunicante mantém o neutro de um lado. Quando você energiza um lado, ele fica positivo para um lado e repele, aí o motor vai para o lado. Aí exige o outro, repele, o motor vai para o outro. É basicamente isso, assim que funciona o motor. Então com isso você já vai verificar se o motor do portão está com algum problema. Para você chegar até o motor, obviamente tem aqui no meu canal também vários testes que você faz antes de chegar no motor. Beleza? Espero ter ajudado vocês, principalmente o inscrito que perguntou a respeito disso. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários, que eu responderei com o maior prazer. E meus amigos e minhas amigas, meus queridos, por favor, você não é inscrito? Inscreva aqui embaixo. Não paga nada, é de graça. Se puder também compartilhar para que outros amigos, outras pessoas conheçam também esse procedimento, eu agradeço muito. E se der aquele joinha, vai ajudar bastante o canal a subir. Beleza, gente? E observem que eu deixo sempre aqui uns vídeos aqui nas laterais, para que vocês, dando continuidade, eu tendo relação com alguma coisa do vídeo que eu estou pondo. Então sempre observe aqui do lado os vídeos que eu deixo sugerido e também dê uma olhadinha lá, acompanhe. Então, e não esqueça de qualquer dúvida que tiver, sugestão para vídeo, pode mandar, pode comentar aqui embaixo, não tem problema. Valeu, galera. Aquele abração para todos.